Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Quem está falando aqui é o Kelps Augusto. E hoje vamos trazer um vídeo bem interessante aqui também, tá? Para quem tem dúvidas. O que é e quando deverá ser feito o atestado de saúde ocupacional? Ou nosso queridinho, né? ASO, tá? Então se liga nessa dica aqui, ó. As regras são bem básicas, tá? Mas é muito importante que você siga rigorosamente, beleza? Vamos para cá. O que é o ASO? Tá? Primeiro, pessoal, esse artigo aqui eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Vai estar à disposição para você revisar. Então, o que é o ASO? Ele é uma avaliação clínica que é feita com o trabalhador, perfeito? E ele se divide em algumas categorias, beleza? Então, de forma bem resumida, vamos puxar aqui para a primeira categoria, beleza? Puxando aqui para a primeira categoria, vamos falar do ASO admissional. O ASO admissional ele deverá ser feito antes que o trabalhador assuma as atividades, perfeito? E deverá ser atestando que o empregado está apto para a atividade laboral. O que é que acontece? Vamos lá, vou contratar a Maria. Já fiz a entrevista de trabalho, já pedi os documentos a ela, beleza, quero contratar a Maria. Só que eu quero contratar a Maria na próxima segunda. Né? Então, antes de fato contratar a Maria, mandar a documentação lá para a contabilidade, pessoal, eu tenho que fazer o ASO dela, tá? Por quê? Porque eu quero garantir que a Maria está entrando na minha empresa bem de saúde, beleza? Então, por isso, ASO admissional feito antes da admissão. Ah, posso fazer 15 dias antes de admitir? Posso. Posso fazer 30 dias antes de admitir? Aí depende. Bom, mas fala com a gente, tá? Que a gente te ajuda. Vamos aqui para o segundo tipo de ASO. ASO periódico. Como o próprio nome já fala, esse ASO ele tem que ser feito periodicamente. Tá? Então, de acordo com o PCMSO, que é o programa lá de controle médico, ele vai estabelecer, vai dizer, olha, a Maria, ela entrou agora, tal data, e daqui a tal data ela tem que fazer o ASO periódico, perfeito? Então, quase sempre tá, esse periódico ele varia a cada 12 meses. Então, por exemplo, o ASO ele tem que ser feito 12 meses após a data do último ASO, perfeito? No caso da Maria, 12 meses após a admissão, ok? ASO de retorno ao trabalho. Vamos lá. Esse ASO, pessoal, ele só é feito quando o trabalhador ele se afasta das atividades, seja por uma doença que não tem nenhuma relação de trabalho, ou uma doença do trabalho, ou um acidente de trabalho, né? Enfim, quando ele se afasta das tarefas por mais de 30 dias. Tem que ser uma data ou igual ou superior a 30 dias. Beleza? 30 dias corridos. Combinou? Beleza. Vamos para o próximo. Então, só seguindo esse exemplo, rapidinho, voltando aqui. Maria se afastou, teve um acidente, sofreu um acidente de moto, por exemplo, não se machucou muito, mas precisou se afastar por 45 dias. Então, ela vai fazer o ASO de retorno ao trabalho, tá? Outro exemplo, Maria se afastou porque pegou licença maternidade. Se for mais de 30 dias, quando ela voltar, ela tem que fazer o ASO de retorno ao trabalho. Beleza? Joia? Então vamos lá. O próximo agora, ASO de mudança de risco. O ASO de mudança de risco, pessoal, ele é feito quando o trabalhador ele sai de um ambiente, de um determinado setor que ele trabalha, e vai para outros setores que existem mais riscos, ou seja, riscos diferentes da atividade. Então, devido a isso, talvez lá no PCMSO seja necessário que esse trabalhador que ele faça exames diferentes, tá? Daqueles que ele estava acostumado, combinado? Então, quando você tiver dúvida sobre isso, só falar com a gente também que a gente te ajuda nisso aí, moleza, tá bom? E vamos aqui para o último, que é o ASO demissional. Beleza, ASO demissional já está falando, ele é feito num processo de demissão, né? Quando aquele trabalhador ele não mais vai continuar na empresa, tá? Então, por exemplo, Maria, né? Ela vai se afastar da empresa, infelizmente não deu certo, tá? Então, a Maria ela tem que fazer o ASO demissional, né? Bom, aqui é o seguinte, a lei ela diz o seguinte, aqui no exame médico demissional, ele será realizado obrigatoriamente em até 10 dias contados a partir do término do contrato, beleza? Então, em minhas palavras, o que é que a lei fala? Ela fala o seguinte, olha, entregue a rescisão da Maria hoje, no dia 1º, então até o dia 10, eu tenho que fazer o ASO demissional, tá? Porém, eu discordo completamente dessa interpretação. O que é que a gente sugere para você, parceiro, né? Que chegou para Maria, olha Maria, infelizmente não deu certo, né? Você não vai mais trabalhar com a gente, tá? Então, seja ou um aviso indenizado ou trabalhado, já pede para ela ir fazer o ASO. Por que isso?
Porque talvez a Maria desenvolveu uma doença no ambiente de trabalho que possa incapacitar da demissão dela. E o aso demissional, ele tem que ser apto para que você finalize o processo de rescisão. Se o aso demissional der inapto para rescisão, você não pode desligar o cara. Não pode desligar a Maria, não pode demitir a Maria, não pode concluir o processo de rescisão, perfeito? Então, por isso, a nossa sugestão, claro, tendo o maior cuidado com vocês, é o seguinte: Maria, infelizmente não dá certo, não trabalha mais com a gente, tá? Olha, te agradeço demais, não precisa vir amanhã, mas vou te pedir que amanhã você vai fazer o aso demissional, ok? E já encaminhe ela para fazer esse aso. Perfeito? Assim você resguarda a sua empresa, resguarda a Maria também e tem um processo limpo, tá? Todo um processo aí demissional limpo. Agora vamos aqui, tem algumas regras, tá? Caso a Maria tenha feito, por exemplo, 90 dias atrás, um aso periódico, ou um aso de admissão, ou um aso de retorno ao trabalho, ou um aso de mudança de risco, a sua empresa está dispensada de fazer o demissional. Haja vista, né, que ela teve um atendimento ali recente, ela passou recentemente pelo médico. Então, nós temos dois casos. Em determinados grupos de empresa, grau de risco 3 e 4, tá? Depois pode virar um assunto para outro dia. Esse prazo é 90 dias. Tá? E para as empresas aí tranquilas, que são consideradas, né, pelas portarias do Ministério do Trabalho, empresas mais simples, até 135 dias, perfeito? Para que haja essa dispensa, perfeito? Mas em ambos os casos, qualquer dúvida, fala com a gente, combinado? Perfeito? Pessoal, e dentro desses asos, né, nós também temos aqui, ó, os exames complementares. Tá? O que é isso? O trabalhador, né, a Maria foi lá fazer o aso, vamos dizer que ela é um profissional de serviços gerais, e que para ela seja necessário, além da avaliação clínica, né, da consulta clínica ali, ser feito também um hemograma. Então, nesse processo do aso, aí seja qualquer um, admissão, demissional, retorno ao trabalho, mudança de risco, tá? Além do aso clínico, ela também tem que fazer esse hemograma. Então, é feito o hemograma, ao final, o médico, né, avalia esse hemograma para dar esse resultado de apto ou inapto dos asos, perfeito? Então, pessoal, esse é o material, tá? Um material bem simples. Mais uma vez, reitero que vou deixar o link aqui no rodapézinho aqui desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Isso é bem simples, tá? Mas é uma regra muito valiosa, ainda mais nessa época de social, tá? Só um adendo, vale lembrar que deixar de fazer o aso, a empresa está sujeita a multas, tá? E é caríssimas as multas, tá? Que variam aí R$ 4.200 por cada aso que você deixar de fazer, perfeito?